Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Isaías, capítulo de número 60, versículo 1. Se pela manhã nós fizemos uma relação de Efésios, capítulo 5, versículo 14, com o primeiro Pedro, com a carta de Pedro, que ambas estão praticamente dentro do mesmo contexto, sendo que Efésios era uma igreja que estava localizada numa região de muita idolatria, que tinha de fato a Diana dos Efésios, né? Eu até disse de manhã, vocês conhecem a Mulher Maravilha? A Mulher Maravilha é a Diana, e é uma deusa. E aí muitas vezes nós observamos nos filmes, nos desenhos animados, esse repertório sobrenatural, né? Místico, envolvendo atores de um contexto passado, né? E na verdade eram considerados como deuses. E aí no centro da adoração de Efésios estava a adoração à deusa Diana. E não era só o lado religioso envolvido, mas era o lado do apagamento espiritual, do compromisso espiritual que a igreja de Éfeso tinha perdido boa parte dela. Diferente da igreja a que Pedro escreve, ela está numa perseguição, está debaixo de perseguição de morte até. Mas Pedro fala para que esta igreja persevere firme na fé, mesmo debaixo de tribulação e mesmo debaixo de uma situação muito densa que levaria muitos cristãos à morte. Pedro então tem uma preocupação de levar esta igreja à santificação e entender que mesmo na situação de Éfeso, como a igreja também que Pedro escreve, eles eram considerados como a escória da sociedade. Mas Pedro reforça no capítulo 1, versículo 2, onde diz 60, versículo 1 de Isaías: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Então de manhã nós fizemos este entrelaçamento de duas epístolas, a carta que Paulo escreveu à igreja de Efésios, quando ele diz desperta do que dormes, que é o tema da festa, e Paulo, o Pedro dizendo, chama a igreja debaixo de perseguição, debaixo de sentença de morte. Ambas estão no contexto de Nero, estão muito próximas, mas quem vai sofrer muito dessa perseguição é a igreja que Pedro escreve. Ali não era só uma perseguição, mas cristãos seriam martirizados, seriam mortos, seriam assassinados por causa do nome do Senhor. A igreja de Éfeso estava numa condição melhor. Por quê? Porque não havia uma perseguição de morte sobre a igreja de Éfeso. Havia uma perseguição das tentações do mundo, da idolatria, da orgia, da prostituição, da perda de identidade, que é uma coisa que é parecida com os nossos dias aqui no Brasil. Se fosse aplicar a epístola de Pedro, não se aplicaria para nós hoje, se aplicaria para a igreja da África, os povos muçulmanos, né? E também outras regiões em que o cristianismo entra e há perseguições, e uma perseguição que leva até a morte, como no caso da África. Além disso, há uma briga de etnias, de raça. Desce da África em algumas regiões de cima a baixo, guerrilhas, facções, que elas vão exterminar outras etnias, não é só a religião. Então, por consequência, a religião, principalmente o cristianismo, é perseguido. Ele é perseguido. E aí sim poderíamos aplicar o que Pedro falou na primeira epístola dele às igrejas perseguidas. Como tem um site por aí que você pode botar na internet, a igreja perseguida. Nossa reflexão dessa noite vai se basear agora numa relação que eu faço do capítulo de número 60 de Isaías
que o povo de Israel está numa condição não muito boa, mas tal situação de cativeiro, templo destruído, cidade, não tinha cidade, e aí a glória deles estava apagada. Então volta ao tempo que lá nos reis de Samuel, as histórias, nos livros históricos, nós vemos que a glória do Senhor foi-se embora de uma determinada situação. E aí como é que dá o nome quando a glória de Deus foi embora? Quando ela está presente é Shekinah. Quando ela foi embora, o quê? Icabote. Foi-se a glória. A glória foi-se embora. Não temos mais a glória. Para nós, o que é glória? Nós não precisaríamos dizer que nós não temos a necessidade de visualizar a glória, porque a Bíblia Sagrada diz no Novo Testamento que hoje, com o rosto descoberto, sem nenhum lenço, sem nenhum pano, como Moisés ia se encontrar com o Senhor no Monte Sinai, o rosto dele ficava como muito mais iluminado do que esta luz, do que esta luz. E ele descia e causava espanto para as pessoas. Eu tive estudando um certo comentário acerca disso, nem ia falar sobre isso, mas fiz aqui a correlação, me lembrei. Um comentarista, ele disse o seguinte: Moisés assustava o povo, porque o povo deveria não ter se assustado, o povo deveria ter compartilhado dessa glória, porque ele vinha com a glória que daqui a pouco ela sumia. Estava estampada no seu rosto. Era a glória de estar na presença de Deus, e ainda vinha com a marca, uma marca da presença de Deus. Essa glória que Moisés tinha no encontro com o Senhor era para ele, mas daqui a pouco ela se desvanecia. Hoje nós não precisamos ir a Monte Sinai, e descer de lá e colocar um véu. Paulo diz que hoje nós refletimos a glória de Deus como um espelho. Por quê? Porque o Espírito de Deus é quem habita dentro de nós. Apesar de sermos pentecostais, uma coisa que me chama a atenção, senhor Alan, é que a maioria de nós não tem, por certo, a presença do Espírito de Deus dentro de nós. Como assim, pastor? Até aqui agora. Somos quem somos, temos as nossas limitações. Boa parte de nós não pode cansar um pouquinho, né? Que já está igual o caldo de peteca, fraquinho, que nem foquinho de lanterna, aquela bem fraquinho, ele bem fraquinho. Estamos assim. Mas o que é que Deus olhou para nós? Ele viu corrupção em nós em todos os aspectos. Em primeiro lugar, a corrupção do pecado, o primeiro elemento. Em segundo lugar, a corrupção do corpo. Estou vendo aqui a irmã Genilda, não sei se ela pinta o cabelo, se ela pintar a cor dela, cadê ela? Tem. Mas o cabelo é preto, parece cabelo de índio, né? E aí, a bichinha se arrependeu os cabelos, tirou, botou para ela, não sei. Mas esse aqui já está com os cabelos brancos. Não tinha, mas chegou esse aqui do mesmo jeito. Lá não tem não. Vai ver. Daqui a pouco a gente tem uns pezinhos de galinha aqui. A gente tem o definhamento. Quando vai ficando mais velho, a pele vai ficando mais fina. Isso chama-se corrupção do corpo. Se o espírito estava corrompido, o corpo também vai se corromper. E o pior elemento hoje, que se agregou em pleno século XXI, é a ansiedade e a depressão, corrupção psicológica. Deus sabe que nós precisaríamos estar muito saudáveis em todas estas áreas. Claro está que ao longo da história, nem todos os homens de Deus e mulheres de Deus viveram uma vida saudável até o final dos seus dias. Alguns tiveram mortes trágicas, como a gente vê lá na galeria dos heróis dos hebreus, mas preservaram a fé em Cristo Jesus. Hoje nós estamos no mundo em que a vaidade opera. A vaidade não é simplesmente o vestir, mas é tentar manter esta lata que a gente tem da melhor forma possível. É um botox, é um coisox, é uma maquiagem, uma coisa, e até os homens entraram nessa arrumação, certo? Não estou reclamando,
De vez em quando eu faço uma limpeza aqui no rosto, mas não sou aquele homem de manicure, pedicure. Não vou. Eu tenho Unex. Você é miserável, pastor? Não. Tomo banho, às vezes é tempo. É Unex. É aquele cortadorzinho de unha. A marca. Né? E aí eu utilizo aquele animalzinho. Lavo meu cabelo, me cuido, tomo as vitaminas, tome as coisas. É vaidade isso? Não, cuidado. O ser humano por si só, ele é vaidoso. Mas vaidade demais é pecado. Você deve se cuidar de tudo, do seu corpinho. Tome banho, se asseie, bote um perfume, use um creme, use alguma coisa, faça. Só conta isso não. Eu acho bonito, eu acho legal. Do que a pessoa ficar muda. Está nem aí pro seu corpo, não está nem se veste de qualquer jeito. Se olha no espelho, bota uma roupa e suja de não sei quantos dias, vai de novo. Não é assim. Deus quer que a gente viva bem em todas as coisas. Mas voltando aqui à questão, essa parte da corrupção, Deus observou desde o pecado, e a gente se corrompe na nossa carne todos os dias. De vez em quando a gente precisa fazer alguns exames para saber se está bem. Não é, meu irmão? A senhora escapou fedendo. E acompanhei o momento de vocês aí, desse escapar fedendo. E eu orei, pedi a Deus também nesse campo e na sede, e fizemos uma campanha de oração e acreditei que Deus curaria a senhora. E está aqui o milagre de Deus. Como eu também sou um milagre de Deus. Poderia já estar morto, mas estou vivo, contando aqui a bondade e a misericórdia do nosso Senhor. Isaías vai dizer: levanta-te e resplandece. Capítulo 60, versículo 1. Porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre você, guarde isso, em especial, ó Israel, ó Judá, ó Jerusalém, ó meu povo, que eram judeus, vem, o que diz aí? Verá surgindo sobre ti, sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. A glória, na verdade, era a manifestação de Deus sobre aquele povo, tornando aquele povo próspero como nação. No tempo que Jesus veio, Jesus não agradou para o povo de Israel, porque a promessa também dizia profeticamente que viria um rei, sentaria no trono de Davi, restauraria a sorte de Sião, e Jerusalém voltaria a brilhar entre os povos. Só que isso é para muito mais na frente, esta glória é para muito mais na frente. O que é para nós a glória? Que está colocado em Efésios, que Paulo coloca: desperta tu que dormes. E eu digo: desperta tu que dormes. Deus ainda procura homens e mulheres que mantenham o fogo aceso. De manhã falamos de Levítico capítulo 6, versículo 13, versículo 12 e 13, que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Nesta mesma carta, se você observar, de Efésios, Paulo, acompanha comigo, versículo 1 do capítulo 5, como eu disse, é uma carta doutrinária. É uma carta que para eu pregar como pastor é fácil. Um membro comum pregar, um auxiliar pregar, não é fácil. Porque aqui a gente sabe a lida da igreja, sabe a natureza da igreja, tem autoridade para falar sobre o governo que Deus nos deu. Aí Paulo diz: sejam, pois, meus imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém os santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nem o fornicador e puro avarento, o qual era idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto,
seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E aí ele diz: não comuniqueis. Ele volta a falar: e não comuniqueis com as obras infrutíferas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, ele está falando do povo do mundo, ele está falando da orgia que acontecia nos cultos a Deus Diana, ele está falando do modo de vida que esses crentes de Éfeso tinham quando não eram crentes, e ainda hoje as pessoas, hoje não, naquele tempo que Paulo escreveu, eles faziam algumas coisas, porque os que andam, que eles fazem oculto, até eu dizer, é torpe, mas em todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta, pelo que diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aí ele continua: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, cabeçudo, desobediente, rebelde, que segue o curso desse mundo, certo? Mas ele diz: mas como sábios. E a palavra sábio aqui requer não só conhecimento, mas o uso do conhecimento. É ser prudente, como se comportar, como falar, o que dizer, as companhias que se escolhem. Claro que nós no trabalho não temos muitas escolhas, porque às vezes tem gente de tudo e quanto é tipo, de tudo e quanto é jeito. E se a gente pudesse, não trabalharia com A, com B, com B, com O, com X, com o alfabeto todo, nós não trabalharíamos. Mas lá no ambiente de trabalho é que se faz a diferença entre luz e trevas. Quem é luz fala das coisas de Deus. O povo das trevas comunicam as coisas das trevas. Nós somos crentes, de vez em quando, está lá no trabalho fazendo alguma coisa, está querendo cantar o hino. É luz. Tem uma situação difícil, a gente entra logo no modo oração. Está aqui em espírito de oração. Vem a agoniação, a gente lembra: não vou, mas não vou com as outras, não. Eu sou crente. E crente é prudente. Crente, ele é sábio. Crente espera as coisas. É melhor a gente esperar acontecer e não fazer acontecer, e não provocar para acontecer. É melhor a gente esperar. Enquanto isso, vá orando. No lugar onde você estiver, no trabalho, você é uma força diferente. Você é da luz e não das trevas. E aí continua: remindo o tempo. A palavra remir no grego significa você fazer um cálculo exato do tempo que você está administrando, olhar o tempo com propriedade, aproveitar esse tempo, especular, dar uma olhada no que está acontecendo ao seu redor, vendo que pouco tempo a gente também tem muito a ver com isso, observar o tempo. Aí ele diz: por quantos dias são maus, e não só são maus, tendem a contaminar os bons. Se fosse o contrário, usar a mesma palavra, Roberto, eu diria: não é tão fácil você contaminar uma pessoa lá do mundo do que é bom, mas é mais fácil uma pessoa contaminar o crente do que é ruim. Por que isso? Porque boa parte dos crentes, eles não vigiam, não tem discernimento, não tem sabedoria. Quer ver uma coisa? Tudo que a internet hoje está colocando, boa parte dos crentes estão fazendo do mesmo jeito, estão reproduzindo do mesmo jeito. Veja selfie de crente que vai para a praia, crente que vai para um determinado lugar, crente que de repente tem, às vezes eu falo que os meus irmãos são pastores, vai comprar um caminhonete. Mas o pastor pode, a igreja abençoa o pastor sim, mas será que o mundo lá fora vai entender eu postando uma caminhonete? Eu não ando fazendo essas coisas porque eu sei a reação que isso tem lá fora. Isso é remir o tempo, é observar as coisas, é ser prudente. A Bíblia diz: vede prudentemente como andais, porque o nosso comportamento agora é outro.
somos filhos de Deus e não das trevas. Aí ele prossegue, pelo que não sejais insensatos. Olha lá, o insensato tem a ver com aquela pessoa que ela não pensa nas coisas antes de fazer. Ele é imprudente. Ele não pesa a responsabilidade que ele tem no que ele vai fazer. E ele diz aqui, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho. Aí outro problema. Tanto os crentes de Éfeso como os crentes de Corinto levavam às vezes barris de vinho ou de bebida para a Santa Ceia. E aí, ao invés do copinho, era o copão. Pastor, glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Só uma. Aí, o cara aqui, glória a Deus. Isso não se fazia apenas na igreja. Era um hábito lá fora também, na casa. E hoje muitos crentes dizem, um golinho não faz mal, pastor. Enquanto que a sociedade dos alcoólicos, né? Alcoólicos, né? Anônimos, é isso mesmo, né? Eles dizem, evite primeiro gol. Tem um cidadão lá na sede que ele não pode sentir nenhum cheiro. E uma certa ocasião serviram vinho mesmo na igreja que ele estava. Ele ficou ruim, teve que ir para casa, passou mal. Quem já saiu de lá não quer voltar. Por que a gente então tem que repetir as mesmas coisas do mundo? A Bíblia diz que nós estamos em novidade de vida. Quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Veja como Deus faz. Eu não estou mexendo no sermão aqui, não. Eu estou indo para uma outra vertente. O Espírito de Deus está me levando para outro rumo aqui. Aí ele vai dizer, não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, dissolução, confusão. Mas ele diz, toque isso por encher-se do Espírito. Encher-se do Espírito traz alegria para a mente, alegria para o Espírito, renova o corpo, fala com Deus em mistérios. Quando você está falando em línguas estranhas, a sua mente não entende, mas seu espírito é edificado porque você está conversando com Deus. Você está na esfera espiritual, a alegria do Senhor se apropria, como no caso como esse aqui, que eu estou ministrando, eu me arrepio todinho, porque eu estou sentindo a unção de Deus aqui dentro. É muito diferente do tempo passado, que a gente vivia nas trevas, e ainda tem gente que tem saudade do Egito. O Egito é o mundo, as gorduras do Egito. Vou dizer para você, eu não tenho saudade não. Andei por festa, por vários lugares, bebi uma cervejinha aqui, experimentei a cachaça, vomitei, fumei um cigarrinho da mamãe para acender para ela, mas não me viciei. Deus já tinha plano na minha vida, mas saudade daquelas coisas que fazia no passado eu não tenho. Eu vivo em novidade de vida. É tão bom ser crente. Diga para você mesmo, oh, como é bom ser crente. É bom ser lavado pelo sangue. É bom estar na presença de Deus. É bom saber que nós temos o nosso Deus como nosso Pai. Diga isso. É bom saber que o meu nome está escrito lá no livro da vida. E quando eu chegar no céu, eu preciso apenas ficar firme. Venha o que vier, a ordem é: fique firme, fique de pé. Porque há recompensas. Aleluia. Quando o Senhor escreve para as 7 igrejas da Ásia, uma das recompensas é uma pedrinha branca que você vai receber com um novo nome. Só quem recebe a pedrinha branca sabe o novo nome que está lá. Aqui é Roberto. Vai receber também a sua pedrinha lá. É uma das recompensas, um novo nome. Aí você pode cantar na alma. Lembra de manhã? Porque que Efésios 5,14 foi escrito também? Porque havia um hino cantado na igreja, dizendo para o novo convertido: sair do caminho das trevas e seguir a luz. Por isso que ele diz: desperta,
siga a luz de Cristo. E agora Paulo usa essa canção não somente para o novo convertido, mas para aquele caduco na fé, que estava simpatizando e comunicando com as obras das trevas, que ele fala aqui. E aí Paulo diz que agora a nossa vida é diferente. Ao invés de embriagar com vinho, ao invés de ir para a maconha, ao invés de ir para as drogas, ao invés de ir para outras coisas que não edificam, agora encham-se do Espírito, e em consequência falem entre vós com salmos, com hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, e aí, dando sempre graças a Deus, por e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor ao Senhor. Israel, aqui, não tinha o que festejar. Capítulo de número 60 de Isaías, mais ou menos o ano 780, o ano 800 a.C., 800 anos antes de Cristo, a situação deles não estava boa. Mas o Senhor diz: agora, levanta. Outra versão diz: dispõe-te. É uma ordem. Se mova, sai do seu lugar, fique em posição de sentido, porque uma coisa nova vai acontecer em vosso meio. Eu vou restaurar a sorte de vocês. Está perto, resplandece, porque vem a tua luz. A palavra resplandecer no hebraico não diz assim: faça brilhar uma luz em você, como está brilhando aqui essa luzinha. Faça brilhar, não, mas ele está dizendo: brilhe. Por quê? Porque dentro já existe luz, dentro já existe a glória do Senhor, dentro já existe o Espírito Santo, dentro já existe um fogo consumidor, que na verdade não dá para a gente ficar apagado, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nascendo sobre ti. Já está nascendo, porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti, aponte para o seu irmão e diga: sobre ti, profeticamente, sobre ti, tu tem um nome, diga, tu tem um CPF, tu tem uma identidade, tu mora numa rua que tem um endereço, tem um número. É para você especificamente que Deus está dizendo sobre ti: a glória dele já está brilhando. O mundo pode estar se quebrando, o mundo pode estar em escuridão, mas sobre ti, diga de novo, sobre ti está surgindo a glória do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nada de Deus é aleatório. Deus tem uma entrega especial, com nome completo, com CPF, com DNA, exame de sangue, positivo, negativo. Ele sabe quem é você. E nesta noite ele diz para você que nada está perdido. Ao seu redor pode ter trevas, ao outro também, mas você é luz e ele manda que você brilhe. Ele manda que você caminhe brilhando. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E lembre-se de manhã, e dando continuidade ao pensamento da mensagem de manhã. Eu não completei aquela mensagem, e nem vou completar agora. Eu estou pregando para outra da noite. Aquela já foi riquíssima. Olha o que eu vou lhe dizer nesta noite. Sempre que uma geração esfria espiritualmente, Deus levanta homens e mulheres cheios do Espírito Santo para reacender o fogo do avivamento. Como foi dito de manhã, avivamento não começa com a multidão. Avivamento começa esse toca fogo no outro, o outro toca fogo, o outro toca fogo. Daqui a pouco está todo mundo cheio da presença do Senhor. Vamos observar na Bíblia Sagrada. Sempre que uma geração esfria espiritualmente, Deus levanta homens e mulheres para receber esse fogo do avivamento. Noé, em meio à corrupção, Deus levantou Noé. Em meio à escravidão, Deus levantou Moisés. Em meio à decadência sacerdotal, Deus levantou quem? Samuel. Em meio à idolatria, Deus levantou Elias. Em meio à crise nacional, Deus levantou Isaías. Em meio aos 400 anos de silêncio,
que foi isso? Foi 400 anos antes de Cristo. Não tinha profeta para falar, não tinha um líder em Tumim, cessou a voz da profecia. Mas 400 anos depois, se levanta um profeta que diz: arrependei, porque o reino de Deus está próximo. Arrependei, porque o Messias está chegando. Quando o Messias aparece, ele diz: ei, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais uma vez, em meio à escuridão, ao esfriamento de 400 anos, Deus levantou o último dos profetas, que foi João Batista, para anunciar a chegada daquele que viria trazer a salvação para nós. 400 anos de silêncio profético, Deus levantou João Batista. Os apóstolos, debaixo do domínio romano, debaixo de peia, taca, perseguição, a coisa não foi brincadeira não. A maioria de nós aqui não estuda a história da igreja. Estude. John Fox, Livro dos Mártires. Estude, guarde. Estude nesse contexto o que aconteceu. Jesse Hammer, ele na verdade fala sobre a história do cristianismo, a história da igreja. Tem muitos outros livros. Você vai chorar e vai observar: o que é que eu estou fazendo? Como diz uma música: estou fazendo se sou cristão. O que estou fazendo? Que influência você tem no meio que você está? Pastor, eu sou um crente fraquinho. Não existe crente fraquinho. O crente mais fraco dentro da igreja, ele é mais poderoso do que a pessoa que não tem Jesus. Porque a graça de Deus superabunda dentro de nós. O Espírito de Deus habita dentro de nós. O jovem pode dizer nesta noite: pastor, nós temos nossas fraquezas. Eu sei, eu fui jovem, não passei da adolescência para fase adulta não. Eu fui adolescente, fui jovem, solteiro, fui tentado, dificuldades. Chegava na igreja meio coisado assim, não dava não. Nunca pensei em desviar, mas eu disse: eu não vou mais subir carro nenhum, você é só crente. Mas aí o Senhor disse uma certa vez, e é isso que eu vou dizer profeticamente para você: de onde você está, você não pode mais voltar. Feche seus olhos. De onde você está, Deus está me mandando dizer para você de novo: de onde você está, você não volta. É daqui para lá. Como assim? Eu tenho as imperfeições. Eu tenho tanta coisa ruim dentro de mim, ele sabe. Não é isso que representa a sua fé. Que representa a sua fé, o compromisso que você tem com ele. Você tem vontade de servir a Deus? Tem. Continue. Você tem fé nele? Tem. Você já leu a Bíblia toda? Um momento, continue lendo. Você já leu a Bíblia uma vez, duas vezes, de novo. Se você está orando, toma refracto, melhora essa vida de oração. O que mais? Deseje ardentemente o leite vivo, que é a palavra de Deus no seu coração. Deseje. A história da igreja é uma história de despertamento. Após o fervor apostólico, que é o período apostólico, é o período que vai do nosso Senhor Jesus Cristo até o ano 100. Senhor Jesus Cristo, no ano 33, até o ano 100, vai dar quase 70 anos de ministério apostólico. 70 anos. O ano 100 encerra a era apostólica. O último deles é João. Mais tarde vieram perseguições, período de acomodação espiritual. Nós passamos para o quarto período, então, os 400 anos depois do ano 200, aí nós vamos chegar no ano 400. É um período de acomodação. Mas Deus levantou pessoas para conclamar a igreja de volta às Escrituras, a santidade, a missão. Os grandes despertamentos espirituais mostraram que quando o povo busca a Deus com sinceridade, Ele visita a sua igreja com renovação, produzindo arrependimento, transformação moral e paixão evangelística. Não se volte apenas para dentro, continue por a visão fora. Aqui é apenas um quartel-general. Seja crente lá fora e crente bons, crente de verdade.
Na tradição pentecostal, o avivamento do início do século XX, que é o nosso tempo, reacendeu a expectativa da atuação poderosa do Espírito Santo. Sabe qual foi o âmago? A preocupação do avivamento que veio do século XVIII para o século XX, missões. Pregar a palavra. Alguém foi alcançado lá fora. Eu fui um dos tais. Você é um dos improváveis. E você foi convidado para a sagrada família. Você foi escrito lá na eternidade. Convide alguém lá fora e diga: tem um convite para me fazer. Vem experimentar a luz de Cristo, a iluminação da verdade na tua mente. Vem experimentar a glória do Senhor no culto nosso. Vem em nome de Jesus. Foi nesse contexto que missionários levaram essa chama, trouxeram essa chama para o Brasil, dando origem ao movimento que resultou da Assembleia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que caracteriza uma pessoa que está despertada? Tem característica. Primeiro, ele é inconformado, não é aquele chato, reclama de tudo, murmura, não. Ele está sempre conformado. Ele faz a medida dele desse dia. Bom, eu servi a Deus assim, poderia ter servido a Deus. Mas não se martiriza com o sentimento de culpa. Ele sabe das fragilidades dele, mas ele faz com zelo, faz com paixão. A melhor coisinha que ele faz dentro da igreja ou fora dela é para glorificar o nome do Senhor. Primeiro, algumas características dos despertados, cheio do Espírito Santo. Estevão tinha essa característica. Cheio de compaixão, Filipe tinha essa característica. Cheio de graça, Barnabé tinha essa característica. Cheio de coragem, o apóstolo Paulo tinha esta característica. Cheio de autoridade, Pedro tinha esta característica. Pastor, e para nós, juventude? Timóteo, fiel, mesmo sendo jovens. Está vendo, meu exemplo, carinha de bebê? O mundo lá fora traciona você para o mal, traciona minhas filhas para o mal. Meu bichinho são jovens, são novinhos, é uma maconha aqui, é uma cervejinha lá, é um modo de vida diferente, é ficar desse jeito, é um sexo livre que lhe é ofertado. Não, essa não é minha praia. Eu posso ser crente aonde quer que for, e eu não tenho mais necessidade dessas coisas. Aí vocês dizem: cadê as mulheres? Aqui, característica de mulheres despertadas. Maria Madalena foi a primeira testemunha da ressurreição. Priscila cooperou no ensino da fé. Lídia abriu sua casa para a expansão do Evangelho. Veja como tem lugar para todos. Tem lugar para todos, até as crianças. Quando os discípulos de Jesus, na preocupação de manter toda a ordem, porque era essa a característica deles, estava aqui Jesus no meio do povo, e um bando de meninozinhos resolveu ir correr. Eles fizeram foi correr. Algumas traduções dizem que eles furaram a brecha. Menina, bicho, né? Furaram a brecha. E chegaram perto de Jesus, e aí, não, volta para lá, molecada. Abra aqui, deixe vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Deus é tão maravilhoso, na sua graça, que deu espaço para todas as faixas etárias da palavra. Pastor, já estou velho. Os velhos também, como não quero agora, situação econômica financeira, tem que cuidar. Salmo 92, vamos lá. Está vendo como Deus está mudando tudo? Nem tinha nem na cabeça isso aqui. Salmo 92. Salmo 92, vai lá comigo. Aleluia. Começa dizendo: bom é louvar o Senhor. Diga: bom é louvar o Senhor. E cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Mas para aí, escute. Aí ele vai. E o que me chama a atenção está lá no versículo 12: o justo florescerá como a palmeira,
crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Desperta, crente. Você está plantado na casa do Senhor. Não é essa casa somente, não. É a casa espiritual. Você está ligado à igreja do Senhor. Eu sozinho sou igreja. Não. Você é membro que pertence a essa igreja e juntos formamos a igreja. Continua. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Olha aí, meu idoso. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Pastor, diante de tudo isso, uma pergunta que não quer calar: como manter o fogo aceso? E uma das coisas chama-se vigilância e zelo. Está aqui no sermão. Vigilância e zelo. Lembra do que eu disse de manhã? Quando eu recebo um presente de alguém, mesmo que eu não use, eu ganhei, como eu disse, no meu aniversário, 2 kits da Boticário. Eu podia ter dado para alguém esse kit, mas o sentimento oriental da Bíblia Sagrada é que eu recebo um presente, mesmo que eu não use, eu guardo em memória daquele sentimento que alguém teve por mim de me dar aquele presente. E o sentimento da Bíblia Sagrada, como eu expliquei de manhã, de nosso Senhor, é que você recebeu um presente dele, a graça. Roberto, eu te dei graça. O que você vai fazer? Guardar. Não diz antigamente guardar debaixo de 7 capas, 7 chaves, não é assim? Guardar. O sentimento oriental é esse. Eu recebi um presente, alguém lembrou de mim. Personalizado, o presente, quando vem com seu nome, você dá para outra pessoa? Você não dá. O sentido do presente, quando você dá para alguém, é porque teve um significado. Deus deu a graça dele para nós, deu o Espírito Santo para nós. E Paulo disse: não extingais o Espírito Santo, do qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não apague o Espírito Santo, não apague o fogo santo, não apague as línguas estranhas, não apague a graça de Deus. Preserve, persevere, abanhe-se com o braço, se mexa, vá para um lugar, vá para outro, faça esforço então para manter o fogo aceso. A chama permanece viva quando há comunhão constante com Deus. Eu tenho que entrar todo dia na presença dele, está quieto. Oh meu Senhor, dá-me mais gratidão, me livra do mal e eu volto cheio da graça para a sociedade e para o meio. Oh meu, eu volto de novo. A presença dele é o entra e sai, é o entra e sai, mas eu abro a mão. E uma coisa mais miserável que está tendo esses dias: vida pobre de oração. Não precisa passar melhor dia de oração, mas todo lugar que você vá vigiando em oração. Muitos diziam que não passava mais do que 10 minutos orando, mas não passava mais do que 10 minutos sem orar. Vida de oração e jejum para manter fogo aceso. Amor pela palavra, não é só carregador de Bíblia, não, colecionador de Bíblia. Você viu? Tinha um jovem que concorria comigo um tempo. Pastor, o senhor comprou aquela Bíblia lá? Aí chegava com uma nova. Oi, Daniel, o que você diz nessa? 300 reais. Aí eu pegar aqui, olha, boa, muito boa. Passava um tempo na rinha e outro. Aí, isso aqui o celular tem. Até que um dia chegou, comprou, eu não tinha não sabia. Aí ligava com ele e disse: aí eu fiquei assim, rapaz, tu já leu quantas vezes essas coisas? Não, quando eu preciso, eu vou pesquisar, mas está muito fraco. Todas as Bíblias que eu tenho, todas de estudo, mais de 40 que tem lá. Todas, abra uma delas. Já tentei. Com
Compraram um e deixaram sem riscar. Está lá tudo riscado. Tem anotação, tem aqui observações todas. Abra a boca, que eu te encherei. Com a Bíblia, anda a palavra. Com a santidade prática, não é aquela santidade já apestada. Sou crente. Não fala comigo não, estou em jejum. Que essa besteira de dizer. Ele está vendo. Você é sacerdote. Ele é onipotente, onisciente, ele conhece. Se apresente diante dele. É melhor, seja humilde. Exerça a santidade prática. Serviço do rei. Qual o reino? Como o irmão que foi homenageado, parabéns. Servo, bom e fiel. Com essa agoniação dessa mulher, como é que não faz esse negócio, meu filho? Não, mas a Evangelina é esse Sonic. Você sabe aquele personagem que é o Sonic, né? É o The Flash, a versão feminina. Quisera Deus que tivesse com mais 10 genios. Tivéssemos mais 10 Manu. Tivéssemos mais outros aqui que operam, estivesse mais aqui, esse público cheio, de gente mais ativa. Serviço ao rei, despretensioso, sem receber nada. Eu não estou aqui trabalhando para homem, mas respeito o homem que está na frente da igreja, respeito os obreiros, respeito uns aos outros, mas está servindo ao rei. Um dia o rei voltará. O que você fez, cara, sem trombeta, ele vai simplesmente dizer: servo bom e fiel, entra para o reino que está proposto para ti. Desde a fundação do mundo, tem um lugarzinho ali para você. Estou finalizando. Dependência contínua do Espírito Santo. Não é aquela coisa que o Espírito de Deus está me falando. Cuidado com isso. Tem um monte de tolos lá no TikTok. Você pode abrir agora e falar, porque ela decorou. Semeia no rei. Cadê fulano? Eu estou dizendo, olha, Deus está me revelando aqui. Olha, Deus está me falando aqui. Vergonha na cara. Que Deus está revelando. Deus vai se ocupar com o besterol. Já está revelado. E se tem alguma coisa muito pessoal, Deus continua revelando e vai falar de modo muito tranquilo. Nós estamos numa época de tanta idiotice, tanta besteira, que está maculando com a visão pentecostal, mas o Espírito de Deus, ele ainda é personalizado. Ele conhece o profundo e o escondido e te conhece, sabe o teu nome, sabe a tua necessidade, sabe quem é você. O fogo do altar não se mantém apenas pela emoção de um culto, mas pela disciplina espiritual diária. É todo dia repetindo isso, comunhão constante com Deus, vida de oração, jejum, amor pela palavra, santidade, serviço ao reino, dependência contínua do Espírito Santo. Fiquemos de pé, em nome de Deus. Qual é a promessa do despertar? Levanta-te. Outra versão diz: dispõe-te, tenha ânimo, tenha coragem, sai daí, caminha e vem para cá, junto ao rio Quebar. O Senhor diz para Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé, e eu vou falar contigo. Tomai toda a armadura de Deus. É sair do seu lugar, ir para o armário que está a armadura, pegar a couraça da justiça, vestir. Já está vestido com aquelas coisas lá de baixo, então veste a couraça, pega depois lá outra parte da armadura. Daqui a pouco você está preparado para a batalha. O rei de Deus, ele é daqueles que, como diz o serafim, o reino de Deus, o Senhor conta com os que vai. Ou com os que vão, diz que vai. Os que vão. Louvado seja Deus. Então levanta-te. Quem se levanta recebe nova direção. Cristo te iluminará. A luz de Cristo produz perdão, restauração, para voltar para o seu lugar, poder, discernimento, missão e esperança. E concluindo, a pergunta desta noite não é se Deus ainda deseja enviar avivamento.
Repetindo, a pergunta desta noite não é se Deus deseja enviar avivamento. A pergunta é: quem está disposto a despertar? Quem está disposto a acordar? O Senhor continua procurando pessoas como Isaías, que respondeu: eis-me aqui. Como Pedro, que pregue com ousadia. Como Paulo, que não desistiu diante das prisões. Como Estevão, que permaneçam fiéis até o fim. E o mesmo Espírito que incendiou o Senado continua disponível para incendiar hoje altares vivos nesse lugar. Há uma geração que está dormindo, mas Deus continua chamando. Há altares cobertos de cinzas, mas Deus ainda sopra sobre as brasas. Há servos cansados, mas Deus continua renovando as forças dos que esperam nele. A igreja não precisa de entretenimento para sobreviver, ela precisa da presença de Deus. Não precisa de estruturas maiores, mas de corações rendidos. Não precisa de programas apenas, mas do fogo do Espírito Santo. E nesta noite o Espírito de Cristo diz: desperta, ó tu que dormes. Se atendemos a esse chamado, feche os olhos, vamos orar. Veremos novamente pecadores se render, famílias sendo restauradas, vocações sendo despertadas, e a igreja cumprindo sua missão com poder. Que o Senhor reacenda em nós a chama que nunca deveria se apagar, para que sejamos uma geração viva para a glória de Deus e anuncie o Evangelho de Cristo até que Ele venha. Isaías 61 diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Em Efésios 5,14 temos: por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Meus irmãos, é como se o Antigo Testamento anunciasse o chamado e o Novo Testamento mostrasse seu cumprimento em Cristo Jesus. Deus sempre desperta seu povo para que sua glória seja vista pelas nações. Vamos orar, vamos levantar um clamor baseado em 2 Timóteo 6, como Paulo diz: por esse motivo te lembro, ó Timóteo, que despertes o dom de Deus que há em ti. Louvado seja Deus. A expressão que Paulo está usando aqui significa reavivar o fogo. O fogo está indo embora, mas como é que a gente reaviva? Bota mais brasa, sopra, bota mais ali tição, abana aquele tição, não deixa o fogo se apagar. Aleluia, sopra a brasa para que a chama volte a arder na autoridade de Jesus. Talvez existam brasas escondidas sob cinzas da rotina, das lutas, das decepções, mas o Espírito de Deus continua soprando para reacender a chama. Que o Espírito Santo encontre em nós não apenas ouvintes da palavra, mas servos despertos, cheios de fé, cheios de santidade, cheios de paixão pelo reino de Deus. Aleluia. Convido aqui toda a igreja para vir aqui à frente. Vou chamar sua mãe, pelo carinho que tenho por vocês. Já fui pastor aqui e sou o pastor presidente. Vós, vem aqui à frente todos. Eu não vou especificar A e B. Essa palavra foi Deus que colocou no meu coração, e Ele trabalhou de manhã e agora à noite. Oh, que Deus recompense cada um de vocês, como disse a irmã Silvia aqui, em relação a muitos que criticam, dizendo: ah, tem uma coisa. Não, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando Salomão celebrava as coisas de Deus, eram bois e bois mortos, e o povo celebrava, Israel passava a semana celebrando, não estava nem aí para gasto. Por quê? Porque Deus dá, Deus superabunda, Deus faz abençoar o seu povo de uma maneira tremenda. Por que a gente não pode fazer um sacrifício a Deus também? E esta festa desses dias é um dia de sacrifício, onde nós oferecemos ao Senhor o melhor. Vocês ofereceram a congregação pequena, mas capricharam nas coisas, fizeram tudo para a glória do nome do Senhor, arrecadaram dinheiro antes. Louvado seja Deus, trouxeram uma pregadora boa, abençoada,
Se você está avivado, segura a mão do teu irmão. Vai passar de um para outro agora. Uma unção renovadora, compensadora. Pai, eu trabalhei, estou cansado, mas o Senhor vai renovar forças nesta noite. Vai curar, vai dar verdade e dar poder, vai dar graça como deu de manhã. Vai repetir, Senhor, mais uma vez. Repita aqui nesta noite, mais uma vez, para a glória do teu nome. Compensa o teu filho com a tua filha que estão na frente desta igreja. Compensa os obreiros aqui. Compensa, Senhor, os que estão na frente do departamento. Os músicos. Compensa os porteiros. Renova, Senhor Deus, a glória do Senhor dentro da vida de cada um. Receba nesta noite poder, graça e unção. Receba fortaleza. Receba a bênção do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que ao dormir nesta noite, seu corpo esteja relaxado. Que amanhã comece a rotina, você esteja disposto, que portas se abram. Eu profetizo nesta noite. Portas se abram para alguns que pedem nesta semana. Que obstáculos sejam retirados da tua vida. Que muralhas sejam destruídas. Para que se entenda que o Senhor já tem projeto de vida, aleluia, na tua vida e nos teus projetos também. Que aconteça de coisas sobrenaturais, milagrosas, de onde não se sabe, vem, de onde não se tem, que apareça. Você está entendendo o mistério de Deus nesta noite? Eu não estou tentando acertar nada. O Espírito de Deus está me dizendo que eu estou mandando aqui no microfone para você a notícia. Há uma jovem nesta noite que está com um incômodo, uma preocupação muito forte no seu coração. Deus te manda dizer agora, menino, que calma, calme. Ele já deu ordem à tempestade para parar e o mar revolto para se acalmar. Prossiga nesta envergadura, nesta tua fé, e os caminhos serão aplainados por esses dias, e a glória do Senhor virá sobre ti. E quando isto acontecer, lembra-te de chegar neste púlpito e dar um testemunho para a glória dele, porque coisas maravilhosas virão do Senhor sobre esta casa, sobre este lugar, coisas grandiosas. Receba isso da autoridade de Jesus Cristo, nosso Salvador. Dê uma arranjada, como disse o pregador de glória. Louvado seja Deus, a Ele a honra, a Ele a glória. E diga, Senhor, eu prometo que de mim mesmo não deixarei cinza sobre o altar, não vou deixar que as tribulações diminuam a intensidade do fogo na minha vida, não vou ficar apático espiritualmente. Não vou me deixar contaminar, mas estarei despertado, avivado, vivo para a glória do nome do Senhor. E toda a igreja diga amém. Eu abraço o seu irmão em nome de Jesus. Diga para ele: Deus te abençoe e te dê graça. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Parabéns pela festa, parabéns por tudo. Que o nome do Senhor seja glorificado. Presbítero Roberto.
irmãos, era uma tia muito ligada à minha pessoa, a pessoa da nossa família. Ela era aquela que puxava a carruagem. Quando vieram aqui do Piauí para o Maranhão, ela veio primeiro e chegou lá e disse: olha, o lugar lá é bom. Aí puxou a outra carruagem. Foi minha mãe, foi outra tia minha. Depois foram para outro lugar, outro povoado aqui no Maranhão. Aí ela puxou novamente a carruagem. Então sempre nós moramos um perto do outro. E eu tinha ela em alta estima, né? Tivemos a oportunidade de, poucos tempos atrás, orar por ela, aceitando Jesus. Ela nunca tinha feito uma decisão. Ela teve um primeiro derrame, ela aceitou Jesus depois desse derrame, e ficou a sequela desse derrame. E aí, quando foi agora, novamente se repetiu, mas agora já foi num AVC. Levaram ela morava aqui em Timon, e as filhas internaram ela no Hospital Geral de Timon e levaram ela para São Luís. E lá, depois de 3 meses, ela veio a falecer em cima da festa. Para mim foi um baque, né? E aí falei com a família, disse: olha, eu não vou poder estar aí, estamos em plena festa. Eu estou com o pessoal que vieram ali hospedado em casa, então eu não posso comparecer no velório, mas vou fazer de tudo para estar no sepultamento. Foi o que aconteceu hoje pela manhã. Falei com o meu pastor, ele me autorizou, eu vi. E por incrível que pareça, o pastor lá da região estava esperando para mim fazer a cerimônia fúnebre. Agora imagine eu, emocionado, fazendo uma cerimônia fúnebre, né? Inclusive cheguei aqui rouco, porque me emocionei, falei muitas coisas. E graças a Deus correu tudo bem, para a glória de Deus, né? Minha mãe, que está muito abalada, que era uma irmã querida, morava perto uma da outra. Ela tinha residência aqui em Timon, mas ela tinha um sítio lá, também perto da minha mãe, e ela vivia mais lá do que aqui. Então foi um baque muito grande assim para a família. E eu louvo a Deus por tudo que o Senhor nos proporcionou. E aí Ele está preparando esse banquete espiritual para nós nesta noite, usando o nosso pastor, né? Então, estou aqui irradiante de alegria, né? Choroso por dentro, enlutado no coração, mas irradiante de alegria pela presença do nosso Deus. E eu sabia que Ele não ia deixar de marcar esta presença nesta noite. Então, sou grato a Deus, sou grato ao nosso pastor e sou grato a todos vocês, né? Não vou citar nome, como dei a oportunidade para todos, mas todos vocês moram no meu coração, tenho como filhos espirituais, né? Muitas das vezes tenho que puxar a orelha de A, de B, para que as coisas andem certinho, mas a Deus seja a honra e seja a glória para sempre. Amém. Eu fiquei muito feliz em ver a irmã Francisca aqui no último dia da festa, né? Foi ela que mandou um carro para ela. Disse ela, irmã, nós tínhamos dado recentemente a carta de mudança para ela, e ela disse: não, mas meu desejo é voltar para cá. Ela voltou com o esposo, como todos têm conhecimento, e o esposo mora em Luiz Correia, então ela tem que acompanhar o esposo, né? Então, mas louva a Deus pela vida da família. Nós estamos orando para que Deus mova lá o coração dele, para que ele sinta a vontade de voltar novamente aqui para Teresina. Ela tem uma residência bem aqui, então nada impede dela voltar para cá, verdade? Então, meus amados, a Deus seja a honra, seja a glória, seja o louvor. Nós vamos ficar de pé. A Emanuele e o Josué me pediram que eles estão aí conhecendo a família um do outro para oficializar o casamento, né? Ela já foi lá na casa, lá na família dele, conhecer, e agora ele está aí. É terça-feira, né? Vocês vão? Terça-feira aí do lado do Piripiri, para conhecer a família dela. Eu quero convidar aqui os dois aqui na frente. E a Lavana foi escolhida para mais uma missão, né?
vamos orar por eles, pela viagem, que tudo dê certo, e também pela Laura. Eu quero passar para o nosso pastor para ele fazer isso, e aí já em seguida a bênção do pastor. Amém. Deus abençoe os dois. Vamos em paz, volta em paz. Deus abençoe minha filha, que já tem carro, né? Já tem carro? Vai cuidar, tá? Não encher a bicha de carro. Oremos. Bendito eterno Deus, nós oramos por esses jovens, ó Deus, esses dois que vão viajar. Já seja abençoado, repreende todo mal, tenha êxito. Estão no projeto de casamento, muito bonito isso. Rogamos a Ti, Senhor, que tudo concorra para que dê certo dentro da Tua vontade, ignorando. E assim, Senhor, se solidifique, se concretize o desejo do coração dos dois. Abençoa tua serva, esta menina que está recebendo mais um carro, em dois. Dá força, dá poder, dá inteligência, graça. E obrigado por sua disposição em servir na casa de Deus. Continue abençoando teu servo, o presbítero Roberto, sua esposa, os obreiros aqui, os departamentos, todos de parabéns. Para a glória do nome do Senhor, Deus recompense gloriosamente cada esforço de cada um e a glória para Ele. Sabemos que um dia nós estaremos juntos, festejando lá, juntos na eternidade, glorificando o nome do Senhor. E abençoe teu povo, levando de volta para o seu lar, concedendo uma noite de descanso, uma semana abençoada. Abençoe esta semana, que temos aí, Deus, de atividades. Amanhã, pastor Elias Corral, na abertura, pregando a palavra de Deus. Nós estaremos lá fazendo o cerimonial de abertura, que é aquele momento maravilhoso, lindo da abertura. E depois as atividades acontecerão na terça-noite, na quarta-noite, na sexta-noite, sábado de manhã e finalmente sábado à noite, meus irmãos. Teremos o encerramento da Buticabana. Todos os cultos à noite serão abertos, sem pagamento para nada. Você pode ir para ser adepto sem problema. Estará lá, tem programação vasta, tem cantor abençoado. Vamos ouvir aí a Sumara Santos, tem outros cantores, tem outros pregadores. Eu acho que tem um cartaz aqui, se eu tiver, eu mando, para que todos os irmãos entendam a programação da semana, no nome de Jesus. Mas não deixe de ir, são 90 anos de fundação da Assembleia de Deus no Piauí, que começou por Teresina. E esse momento é glorioso. Não perca essa oportunidade, faça compromisso. Eu vou na segunda, eu vou na terça, eu vou na quarta, eu vou na quinta, sexta-feira eu estou lá. Sábado eu vou para Buticabana. Lá no evento também tem a Chile Carvalhais, vai estar pregando. Tem um pastor do Ceará que vai ministrar a palavra de Deus também lá. Então, Deus abençoe este evento. Deus abençoe tudo que vai acontecer nesta semana. Levante sua mão para o céu. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. A igreja diga toda. Amém. Meus queridos, só lembrando que a semana da convenção só vamos ter trabalho no domingo, viu? Nós estamos